Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Chefe Salvadori falando. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante. Personal Chef. Exatamente, especificamente sobre como se especializar, como trabalhar com isso, principalmente como ganhar dinheiro com isso. Então, eu sempre bato naquela tecla famosa, que eu sempre falo que tem pessoas que são amadores, pessoas que estão se atrapalhando, pessoa disso, pessoa daquilo. Mas então agora nós vamos começar sobre um assunto bem interessante, que é tipo assim, aquele clássico frio na barriga, melhor chamado como nervosismo, né? Que acontece quando um profissional, normalmente assim, ó, em qualquer área de atuação, transforma aquilo em um nervosismo excessivo. E muitas vezes o seu cliente saca totalmente disso. Isso gera um desconforto, galera, que não tem tamanho. É impressionante, porque, pense bem, se você transmite uma sensação de nervosismo, e aí o seu cliente saca esse nervosismo, ele começa a pensar o quê? Que esse cara não sabe trabalhar. É a primeira coisa que passa na cabeça dele, ele diz, pô, esse cara daqui é problemático. O cara, com certeza, tem problema na cozinha. O cara é novato, o cara não sei o quê, o cara não domina, o cara tem problema, aquela coisa, né? Quando o cara está nervoso, ele normalmente acaba errando na cozinha. Quer dizer o que é isso? Quando você está se sentindo desconfortável, ou se você se sente nervoso, aquela coisa, tá início de profissão, pegou os primeiros jantares, fez um jantar para 2 pessoas, estava ótimo, fez um jantar para 4, estava ótimo, mas era aquele jantar básico. Aí, de um momento para outro, você vai começar a pegar um jantar de verdade. 8 pessoas, 6 pratos, e você decide fazer isso sozinho. Tem mais essa, né? Você decide que você não quer ter um ajudante. E aí acontece que você chega já... Primeiro aquela coisa, né? Sua dor nas mãos. O cara já aperta a sua mão, já o cara sente que a sua mão está suada. Isso já vai dar um problema. E aí aquilo começa a ficar... O cara vê que você está preocupado, nervoso, você olha o relógio, você olha em volta... E aí você transmite aquele... Você dá aquele impacto negativo, cara, que não dá certo. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Por quê? Porque isso causa, assim... Não é só na pessoa, é na receita. E aí você gera aquela ansiedade para o seu cliente. E se o seu cliente fica ansioso, o cara já fica assim, gostei disso não. Aí depois, para você dar uma reviravolta nessa imagem que você está dando naquele instante, é um pouco complexo. Entendeu? Então, sempre quando eu falo uma coisa assim, ó, quando você trabalha, principalmente quando está no início da sua profissão como personal chef, pense o seguinte, primeiro, não cresça o olho. Se ele quer lhe contratar para fazer um jantar para 12 pessoas e você nunca fez um passeio perfeito, não faça. Diga, não, infelizmente não tenho agenda para isso, não tenho condições, não posso lhe atender esse dia. Invente uma história, não precisa dizer, não, não vou fazer porque não tenho condições. Diga que não tem como porque a sua agenda está lotada. Conte uma coisa. Aí o que é que você faz? Você faz uma coisa bem feita. Primeiro, ofereça um cardápio que você domine 1000%. Segundo, faça com que o seu cliente goste disso. E terceiro, faça com que você consiga produzir esse cardápio à perfeição. À perfeição. Pense assim, ó. Você tem que pensar o seguinte, quando você começa a preparar um prato, e aí você tem uma sequência para preparar esse prato, aí começa a se atrapalhar na sequência. Ou você começa a ficar nervoso naquilo. Aí você tem que cortar um negócio, cara, de um tamanho. E aí você, mesmo dominando todas as técnicas, tendo todo o preparo do mundo, você não chegou aonde você queria. Aí você vai fazer o quê? Vai procurar outra proteína. Não tem. Então você já começou errado. Então você já começa a recuperar a coisa de uma forma errada.
Mas se você começa do pé direito, ou seja, você chega calmo, você chega com 5 horas de antecedência, mesmo que você tenha que preparar meia dúzia de pratos no sentido, são 6 pessoas, são 4 pessoas, você tem que preparar 8 pratos. Chegue com 5 horas de antecedência. Mantenha sua calma, respire fundo, tranquilo. De preferência, chegue naquele horário clássico, onde não tem gente junto com você. Está você, provavelmente o funcionário que lhe recebe, e pronto. Aí você mantém a sua concentração. Você consegue fazer a coisa acontecer corretamente. E aí você faz o quê? Você consegue executar um prato perfeitamente. O que é executar um prato perfeitamente? Seguir o passo a passo. Fazer a coisa começar e terminar impecavelmente, sem nenhum erro, sem nenhum atraso, sem nenhum empecilho, sem nenhum, digamos assim, você está preparando um prato que o seu cliente viu na sua rede social, você vai fazer ele igual, né? Então, se você está nervoso, normalmente a primeira coisa que acontece é errar o empratamento. Segundo, normalmente chega frio na mesa, porque você se embanana, porque isso, porque aquilo, então esbirola tudo. Esbirola tudo. Então, assim, quando você está nervoso, você tem que ser um cara muito inteligente. Use o seu nervosismo para fazer que você esteja atento, ligado na tomada 220. Porque assim, se você está nervoso, está preocupado, e consegue transformar essa energia negativa em algo positivo, você vai conseguir cuidar de todos os detalhes, mas assim, tudo impecavelmente perfeito. E a coisa vai fluir impecavelmente bem. Impecavelmente bem. E aí, normalmente, você vai criar um jantar perfeito. Isso é normal. Isso é normal. Quando o cara está muito nervoso, você consegue converter esse nervosismo para algo positivo, o cara normalmente se transforma num vencedor. Galera, já preparei jantares que era para centenas de pessoas. E a calma e a tranquilidade fizeram com que esses jantares fossem perfeitos. Tem pessoas aqui nessa live hoje que vieram participar de um evento comigo para 100 pessoas. Um almoço para 100 pessoas. Costumo contar isso, porque isso aqui é uma coisa, é um feitio que, se as pessoas não sabem ficar tranquilas, realmente não conseguem levar a coisa para frente. Chegamos, montamos tudo, fizemos, acontecemos. Meia hora antes de nós começar a produção toda, das 8 bocas de fogão só sobraram 2, porque as outras 6 pararam de funcionar. Um cara que não sabe administrar a tranquilidade, o autocontrole, e não domina o que está fazendo, vai se enfiar num buraco negro que não tem fim. Isso é fato. Agora, eu posso dizer para vocês que tinha 6 cozinheiros, 6 alunos meus, novatos nesse meio. Novatos. Todos eles eram novatos no meio de evento. E eu transmitia calma, eles receberam a calma. Todo mundo estava nervoso, mas aquele nervosismo, aquele frio de barriga, se manteve calmo. E nós focamos isso e transformamos em concentração máxima. Resultado, a gente conseguiu servir a 100 pessoas. Publicamente, nós não tivemos uma reclamação sequer, uma que fosse. Todo mundo saiu felicíssimo. Confesso, tivemos um atraso de meia hora para nós servir a comida, mas tudo saiu perfeitamente. As pessoas entenderam que estava rolando algum problema. Entenderam realmente, identificaram que estava alguma coisa de errado. Mas viram que a situação na cozinha, que era uma cozinha aberta ao público, todo mundo enxergava a gente cozinhando. Viu que a gente estava tranquilo. Então, a pessoa ficou tranquila. Isso acontece também na residência de um cliente. Se você transmite nervosismo, você transmite insegurança. Se você transmite insegurança, a pessoa que está lhe contratando vai se sentir insegura. Ao contrário, se você consegue transferir autoconfiança, segurança e domínio do que está fazendo, você vai longe. Vai longe mesmo.
Porque realmente isso é a lógica das coisas, quando se consegue fazer as coisas corretamente. Então, primeira coisa, se você tiver feito uma visita técnica, mesmo na residência do cliente, com certeza já estará preparado para enfrentar qualquer eventual problema, empecilho ou coisas tais que poderão surgir durante o trabalho. E lhe garanto que, com a ajuda dos seus conhecimentos, você irá trabalhar com toda a tranquilidade e segurança do mundo. Por que eu falo isso? Porque simplesmente você tem que fazer o seguinte: você tem que pôr em prática todas as técnicas que você aprendeu previamente. Você sabe aquele famoso passo a passo que eu sempre falo? Pronto. Se vocês porem em prática isso, não tem como você errar. É impossível. É impossível. Com certeza tudo irá correr corretamente. E vou explicar para vocês uma coisa. A visita técnica, quando a gente trabalha como personal chef, a visita técnica é a coisa mais importante de todo o jantar que você irá preparar, ou almoço, o que for que seja. Por que isso? Quando você vai para uma residência de uma pessoa, você vai começar a identificar os pontos falhos, todos os eventuais pontos que poderiam gerar problema. E como tal, você já vai se precaver para evitar passar problema caso que surja um empecilho no meio do caminho. Sempre quando eu digo para os meus alunos assim, ó, quando você vai para a residência de uma pessoa, a primeira coisa, você vai olhar se o gás é encanado. Porque se o gás não for encanado ou tiver bujão, a primeira coisa que você vai ter que fazer é botar a mão no bujão para ver se tem gás. E mesmo assim, perguntar para o proprietário da residência se ele, por acaso, tem um bujão de reserva. Aconteceu uma vez comigo, de eu preparar um jantar, eu olhei, vi o bujão e eu perguntei, eu pedi para a pessoa comprar um bujão de reserva, ele garantiu que não teria problema. Eu cheguei lá, 9 da noite, faltou o gás. Jantar para 8 pessoas. Moral da história, as 8 pessoas ficaram sem comer. Porque às 9 da noite ninguém consegue gás em lugar algum, menos ainda em Recife. Então, aí a culpa obviamente não era minha, com certeza não foi, porque eu alertei, mandei mensagem, escrevi, fiz acontecer. Ele, infelizmente, falhou totalmente, fez um papelão danado, mas até ele encarou com uma certa simpatia, chamaram um delivery, não foi a coisa mais bem sucedida, infelizmente, mas ele nunca mais na vida provavelmente vai ficar sem um bujão de reserva dentro de casa. Por que eu falo isso? Porque realmente a visita técnica é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Você tem que visitar, você tem que ver o espaço disponível que você tem que ver qual é o espaço dentro de uma geladeira, qual é o espaço eventualmente dentro de um freezer, qual é o espaço de bancada para você trabalhar, qual é o espaço de mesa para fazer a montagem dos pratos, quais são todos os itens que você vai precisar para servir um jantar. Talheres, taças, copos, louças, tudo que for necessário para você servir um jantar perfeito. Além dos seus equipamentos, dos equipamentos que você precisa e que eventualmente você leva, se você tem eles, e se você não tem, ele tem eventualmente equipamentos melhores, utensílios melhores que os seus, você faz o quê? Você aproveita os dele. Chega lá, higieniza tudo perfeitamente, porque você não sabe se foram higienizados previamente, deixa eles impecáveis e começa a trabalhar. Então, assim, pense, o que acontece? Por que eu falo tudo isso? Porque a partir do momento que você quer trabalhar como personal chef e não se prejudicar, independente do que o cliente fala que irá fazer, o que tem, o que não tem, você vai lá e confira em loco. Veja realmente se tudo corre perfeitamente. E não deixe para fazer a visita técnica 24 horas antes de você preparar o jantar. Procure fazer a visita técnica pelo menos umas 48 horas antes. Tipo assim, o jantar é sábado, vai lá na quinta. É infinitamente melhor. Por quê? Porque dá tempo. Caso que surjam problemas,
de ele recuperar, ou caso você fique com medo de alguma coisa, de você fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, prepare o seu checklist antes de sair de casa. Imprescindível, imprescindível. Verifique todos os seus equipamentos e acessórios que irá levar ao lugar de trabalho. E verifique que eles estejam em perfeitas condições de uso. Quando eu falo perfeitas condições de uso, digo higienicamente perfeitos, inteiros, funcionando, o que for que seja. Tudo o que for que seja. Siga isso impecavelmente. Os uniformes de trabalho têm que estar em perfeitas condições de uso, ou seja, devem estar impecáveis. Eu falo uniformes de trabalho. Sempre aconselho a não levar um uniforme só. Porque pensa assim, você está começou, 3 da tarde, começou preparando a sobremesa. Você vai preparar algo que leva chocolate. E aí, por um problema ali, a sua vontade, virou o seu chocolate tudo em cima da sua doma. Aí aquela sua doma branca, linda, com aquela mancha marrom. Aí vai fazer o quê? Vai tirar a sua roupa, lavar na residência do seu cliente? Não. Você vai tirar aquela doma e vai colocar outra. É sempre imprescindível isso, impecavelmente importante isso. Inclusive, normalmente cozinheiro, quando trabalha, se suja. Se suja, óbvio, se suja. Então, se por acaso o anfitrião lhe chama para você ir para o salão, porque ele quer lhe apresentar eventualmente os convidados, ou quer se amostrar, porque você é a estrela do dia. Se você está com a doma suja, peça 2 minutos, tira a sua doma suja e bote uma limpa. Então, sempre, domas em perfeitas condições de uso. As suas condições higiênicas e as suas aparências visuais têm que estar perfeitas. Não me chegue na casa do cliente com aquela barba longa mal feita, com aquele cabelo despenteado, tudo descabelado, sem touca, sem boné, sem bandana, pelo amor de Deus. Sem unhas compridas, sem anéis, brinco, essas coisas do gênero. Ah, mas eu uso os meus brincos. Bom, meu filho, tire os seus brincos. Uso os meus anéis. Ah, minha fé nupcial, como é que eu faço? Tire. Não se trabalha com anel. Se você é uma persona chefe, sem esmalte nas unhas, sem brinco, sem nada. Chega impecável, impecável, impecável. Demonstre higiene absurdamente perfeito. Aí, garanto para vocês que mesmo com todo o frio da barriga que vocês puderem ter, toda a confiança que vocês já transmitiram pela sua higiene, pela sua organização, pelos seus equipamentos impecáveis, pela própria visita técnica, o domínio com a qual você visitou a residência, conversou com o proprietário, conversou a respeito do cardápio, conversou sobre o assunto de harmonização, coisa do gênero, você já deixou uma marca registrada. Isso é sempre importante. E eu digo mais para vocês uma coisa. Se você sabe, por exemplo, assim, você chega, aí o cliente começa a lhe olhar de cima para baixo. Aí ele já vê que você está com um sapato que não é exatamente um sapato de segurança, uma coisa do gênero, e o cara, de repente, é um cara que conhece a regra de segurança trabalhista. E aí ele já lhe transmite uma intimidação. Eu tenho certeza que você já fica desconfiado. E isso já se transforma em nervosismo. Então, sempre procure cuidar dos pequenos detalhes. Se você leva uma panela, um conjunto de panelas, o cliente vai querer ver quais são as panelas que você está levando. Até porque o cara vai pensar assim, porra, se o meu personal chef está trazendo essas panelas, significa que, indiretamente, as que eu tenho não são boas quanto as dele. Então, eu quero saber que panela ele usa, porque, de repente, eu vou comprar para mim essas panelas. Aí, aquelas panelas têm, assim, resíduo de gordura, sujeira, aquelas manchas de falta de braço na hora de limpar. Aí, pense. Aí o cara já olha e diz assim, cá é porco. E você já vê que ele identifica o problema. Você já identifica na hora o mal-estar do seu cliente.
E você, de novo, vai ficar com o quê? Com aquele frio na barriga, nervoso. Pronto, desanda toda a maionese. A coisa realmente não caminha mais pelo verso correto. E eu lhe digo uma coisa. Aí você já é macaco velho. Macaco velho, já é conhecido. Ah, tá, o cara já ouviu falar o seu nome um bocado de vezes. Sou um chefe renomado, patatá, e chega lá, salto alto. Chega lá, em cima da hora, às 6 horas. Eu jantar às 8h30. Aí o cara olha, eu quero dizer assim, peraí, o cara chega às 6 horas, cara, para preparar um jantar aqui na minha casa, sozinho. Aí aí ele fica de olho em você, né, cara? É você se achando o rei da cocada preta. Aí começa a ver que a sua visita técnica não foi feita corretamente. Você olhou o fogão, achou ele bonito, mas você não ligou o fogão para ver qual era a chama do fogão. De repente, a chama do fogão é uma porcaria, porque a vazão de gás do gás central muitas vezes é inferior à vazão de gás de um bujão de gás. E aí, quando você vê aquela chaminha desse tamanho, ou seja, para você esquentar 10 litros de água, vai demorar 1 hora e 45 minutos. Então, já você encontrou um problema de cara. E o seu cliente está lá lhe olhando de canto, identificando tudo isso. Mas você é o cara, né, cara? Então, teoricamente, o cara pensa assim, não, mas o cara é o cara. O cara é famoso, o cara é puta chefe de cozinha, personagem chefe renomado, os puta prato, que não sei o quê. Só que, na verdade, excesso de confiança, muitas vezes, atrapalha a vida. Atrapalha a vida. Por quê? Porque se o cara, por exemplo, assim, marca com você um horário para ser servido o jantar, e você atrasa o primeiro prato, você se atrapalhou e você atrapalhou a vida do seu cliente. Então, isso faz o quê? Faz com que ele olhe para você já tudo torto. Já você está na metade do caminho para não ser mais contratado, nunca mais ser contratado por ele. E aí uma coisa leva a outra, né? Normalmente um atraso se transforma numa bola de neve, porque se você atrasou a entrada, o prato principal vai demorar muito mais tempo para chegar na mesa. Então, normalmente se gera esse desconforto. Então, sempre falo uma coisa, independente que você seja famoso, não seja famoso, que seja bom, porque trabalha já há 5, 6 anos, 8 anos, 10 anos como personal chef. Se você for um iniciante que está nos primeiros meses, primeiro ano de trabalho, foque sempre assim, no passo a passo da conduta dentro da cozinha, seja antes, durante e depois do serviço. Quando eu falo em checklist, o checklist é importantíssimo. Mas o checklist você não vai fazer na manhã do dia que você vai preparar o jantar. Não, o checklist, sabe quando é que você vai preparar ele? Você vai fazer o checklist antes de você ir fazer a visita técnica. Por que isso? Porque quando você chegar na visita técnica, você já vai estar com aquelas folhas na mão, dizendo assim, pronto, eu preciso dar uma verificada em uma série de itens. E aí, a partir daí, você já vai saber como conduzir as coisas, sem problema nenhum. Por quê? Porque você, com antecedência, vai ver como contornar todos esses tais dos problemas. Porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente sabe que encontra problemas, a gente tem que solucioná-los. A partir do momento que você aceita cozinhar para essa pessoa, você aceitou as condições de trabalho que ele lhe oferece. Então, cabe a você contornar os problemas e levar o que você tem para substituir lacunas que existem na casa dele. E isso é uma coisa mais normal do mundo de acontecer. Muita gente não tem uma frigideira de 35 centímetros, 40 centímetros de largura, e você tem que preparar uns pratos que precisa de uma frigideira desse tamanho. Muitas vezes as pessoas não têm uma boca de fogão que tem uma vazão absurda. Então, muitas vezes você precisa levar o seu fogareiro de apoio. Muitas vezes ele não tem aquela coleção de acessórios que você tem, utensílios. E você tem, e você vai levar. Às vezes você chega na casa de um cliente e tem aquele fouet, sabe aquele fouet bonitinho? De aço inox, mas é tão pequenininho que só de olhar ele entorta.
Aí você precisa de um fouet de verdade. Pronto, você liga o seu. E assim por diante. Eu vou fazer uma coisa. Agora, já que a gente está falando de frio na barriga, vou falar um exemplo para vocês. Tomara que ele esteja aqui. O André Reis. Inclusive, entrevistei ele outro dia na minha mentoria ao vivo. Acho que foi a semana passada. O André Reis começou. O André é um ótimo cozinheiro. Ele é o meu aluno já faz uns 3 meses que ele... 3 meses, acho que ele se inscreveu no curso. E ele é muito meticuloso, tá ali ele. Ele é muito meticuloso, então ele testa muito, ele estuda muito, ele é professor, então ele sabe como é que funciona a coisa realmente. Ele estudou, ele praticou as várias receitas, ele gostou da ideia de servir aquele prato. As pessoas a qual ele ofereceu esse prato se entusiasmaram com isso. Aí entrevistei ele, tudo, e ele digo, você está nervoso? Chefe, eu estou nervoso. Eu expliquei, não fique nervoso, não. E ele, obviamente, como todo mundo fica com frio da barriga, também ele ficou. E ele depois me contou, não, chefe, a caminho do jantar, cara, eu estava com nervoso, com frio na barriga, desgraçado. Mas, claro isso, porque ele está estreando no mercado. Ele fica muito nervoso em querer saber o resultado final, ou seja, ele quer ver a cara do seu cliente, ele quer saber o comentário do cliente. E normalmente o cliente não tem pelo na língua, não. Se ele quer falar merda, ele fala merda. Se ele quer falar elogios, fala elogio. Normalmente é assim. E aí ele me disse assim, chefe, quando eu cheguei na residência do cara, eu já tinha feito conversa com ele, eu não tinha conseguido fazer a visita técnica, mas ele me mandou um vídeo. Porque acontece isso, abrindo uma parêntese. Às vezes, você não consegue ir na casa do seu cliente, mas você peça para o seu cliente mandar um vídeo completo de tudo que precisa. Aí ele preparou o jantar. O jantar foi perfeito. Ele recebeu altos elogios. Ele arrasou. Quebrou o gelo, ganhou confiança. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que no próximo jantar ele vai tirar de letra mesmo. Mas ele vai continuar chegando antes, fazendo a coisa correr perfeitamente, com toda a tranquilidade do mundo, e efetuar o trabalho dele impecavelmente bem. Então, assim, eu sempre falo uma coisa. O fato de ser o primeiro jantar, isso pode influenciar. Influencia. Com certeza deve influenciar. Porque a primeira vez, sempre tem uma primeira vez para tudo. Mas assim, ele aprendeu passo a passo no curso. E quando uma pessoa aprende o passo a passo corretamente, às vezes, assim, o cara começa a ficar, sabe, um pouco contraído, retraído, assim, né? Mas depois ele corta, começa a se soltar, e ele lembra o passo a passo. Ele lembra da aula, lembra de todas as vezes que ele assistiu às minhas lives, todas as vezes que eu conversei com ele, e ele faz a coisa fluir. Então, o que acontece? Ele põe em prática exatamente tudo que ele aprendeu. Então, esse frio na barriga que ele tem se transforma em quê? Em concentração máxima. Dedicação perfeita ao serviço. E com isso ele vai conseguir conduzir a coisa de uma forma impecável. E normalmente, quando a pessoa que lhe contrata vê que você está levemente nervoso, que está aquela coisa assim, mas ele vê que você domina tranquilamente todas as técnicas, que você está preparadíssimo no assunto, ele brinca com você e deixa você mais tranquilo. Porque às vezes, muitas vezes, não às vezes, muitas vezes, é o cliente que quebra o gelo. Ele ajuda a você ficar tranquilo. Agora, você tem que sempre estar concentrado. Eu conheci personal chef que chegavam, eles num carro, eles tinham uma garrafa de alguma bebida. Aí eles metiam um galão de bebida violenta. Eu digo, que cagada do caralho. O cara já chega alterado. A cozinha é um lugar quente. Muitas vezes não tem ventilador, muitas vezes não tem ar-condicionado. Se você bebe antes, fica nervoso, suando que nem um doido. Chegue são, sóbrio, tranquilo, impecável. E principalmente, chegue antes. Antes. Você acha que você consegue produzir esse evento em
3 horas, então chegue mais 1 hora antes. Chegue em 4. É melhor você ficar conversando com o secretário da residência ou você navegando na sua internet, verificando 9 vezes o mise en place, verificando que tudo funcione perfeitamente, do que ficar correndo atrás do tempo. Vale muito mais a pena você se precaver do que correr atrás do prejuízo. A conversa está ótima, está perfeita como sempre. Então, vamos que vamos. Cozinhem, treinem, divirtam-se, curtam, cozinhem com sorriso, não fiquem nervosos, que tudo vai dar certo, o resultado vai ser perfeito.